Para esta aula, nós vamos compreender as áreas funcionais de gerência de desempenho. Outra área também é a área de segurança. Nós temos aí alguns itens, alguns elementos que podem compor uma rede de computadores. Cada um desses objetos pode ser gerenciado sob diversos aspectos diferentes, possivelmente relativos a cada uma das áreas funcionais diferentes. Existem alguns objetos que podem ser gerenciados de acordo com o seu desempenho, que podem ser observados de acordo com o seu desempenho. Por exemplo, a largura de banda. Então, dentre os diferentes dispositivos de rede, alguns aspectos de desempenho podem ser observados a respeito desses equipamentos. Então, nesse sentido, o objetivo da gerência de desempenho é justamente quantificar, medir, analisar e controlar esses equipamentos. Controlar o quê? O funcionamento desses equipamentos, a maneira como eles estão sendo utilizados, a forma de trabalho deles, se é satisfatória, se não é, com o objetivo de quê? O objetivo, de novo no slide, é avaliar sempre o desempenho desses equipamentos. Por que é importante gerenciar o desempenho de cada um dos equipamentos, cada um dos objetos gerenciados em uma rede? É importante porque o desempenho de cada um deles vai ter um impacto sobre o desempenho global da rede. O planejamento de desempenho, a gerência de desempenho, ela nos possibilita planejar, atividades futuras para a nossa rede. Serve também para garantir, acompanhando o slide, o SLA, o Service Level Agreement. Quer dizer, um acordo de nível de serviço. Esse SLA é nada mais que um pacto de qualidade realizado, por exemplo, entre duas empresas. É o mínimo de serviço que cada uma vai ter que prestar uma a outra para que se consiga o compartilhamento de serviços, a troca de informações entre elas. Bom, a gerência de desempenho ela é baseada em estatísticas. Estatísticas de quê? Os dados são coletados dentro da minha rede. Eu faço a coleta de diversos pontos da rede que eu elenquei, que vão me servir como pontos de mensuração do que está sendo desempenhado dentro da rede, do que está sendo trabalhado. E através dessa coleta de dados, eu tenho então essa baseada em estatísticas. Eu vou pegar esses dados e vou trabalhá-los de forma que me forneçam algum tipo de informação. Aí eu vou estar fazendo a comparação entre o desempenho e vou comparar com o impacto dos meus negócios. Eu vou ver se aquilo que eu planejei lá no início está sendo executado, está atendendo a minha rede, está atendendo o que eu planejei. Isso vai impactar em alguma coisa no meu plano de negócios da minha empresa? Nós temos ainda aqui algumas possibilidades com a gerência de desempenho. Ela tem a possibilidade de quê? De analisar tendências. Eu vou poder, através dos dados coletados, saber se a minha rede pode aumentar. Ela tende a receber, por exemplo, muitos computadores remotos dentro da rede. Analisar esses dados estatísticos vão me dizer tendências que eu posso estar abrangendo dentro da minha rede. Prevenir congestionamentos. Então eu tenho que, a partir do meu monitoramento, da minha gerência de desempenho, prevenir que equipamentos venham a acontecer o quê? A serem congestionados. E aí a qualidade do meu serviço, da minha rede, começa então a decair. Planejar o crescimento da rede. Isso aí é fundamental, pelo desempenho que está tendo da sua rede, pelo grau de utilização dos seus servidores, você vai poder o quê? Definir um plano de crescimento. Então são itens que eu vou planejar através do que está sendo coletado, das estatísticas que estão sendo coletadas dentro da minha rede, eu vou poder fazer um planejamento de crescimento para a minha rede. É importante a gente lembrar que o tempo inteiro essas estatísticas devem ser colhidas para quê? Para que as decisões de gerenciamento sejam tomadas com base em dados reais, em fatos reais que estão acontecendo sobre a rede. Veja só, qual é o nível de capacidade de utilização? Como assim o nível de capacidade de utilização? O que a gente está querendo dizer a respeito disso? A gente sabe que os recursos computacionais eles têm uma limitação. Então, vamos supor que a quantos por cento da capacidade máxima a rede está operando nesse momento? A gente sabe também que os dispositivos eles têm uma durabilidade. Então, se eles operam na capacidade máxima ou a 95% da sua capacidade durante a maior parte do tempo,
possivelmente esses equipamentos vão ter uma durabilidade menor. Então é importante a gente acompanhar o desempenho, o nível de capacidade em que os dispositivos estão operando, para quê? Para inclusive planejar a compra de novos equipamentos, por exemplo. A outra pergunta, um outro questionamento é: o tráfego é excessivo? Ou seja, o nível de utilização da rede ele é excessivo? A quantidade de pacotes que estão sendo transmitidos é excessiva? Pode ser que sim e pode ser que não. Isso vai ser determinado de acordo com a capacidade e de acordo com os serviços que estão sendo oferecidos. O throughput está em níveis aceitáveis? O que seria esse throughput? Essa palavra ela aparece não só na área de redes, mas também na área de sistemas operacionais, na área de arquitetura de computadores, na área de circuitos digitais. Mas nesse caso aqui, o throughput está ligado à vazão da rede, à fluência dos dados na rede, ou seja, os dados estão sendo transmitidos com uma boa fluência, o fluxo de transferência está em níveis aceitáveis. Se existem gargalos na rede. O que seria um gargalo? Seria um ponto de pressão, um lugar específico que está sendo responsável por denegrir o desempenho geral da rede. Por exemplo, um hub sobrecarregado, um servidor que tem algum bug, que esteja recebendo os pacotes, não os esteja repassando. Então existem pontos sobrecarregados na rede, pontos responsáveis por denegrir, de maneira geral, por degenerar o desempenho geral da rede. Então isso tem que ser verificado, é uma das ações que devem ser verificadas na gerência de desempenho. Se o tempo de resposta está aumentando, o que seria isso? Seria um acompanhamento do desempenho do tempo de resposta, às requisições que são feitas. Porque se durante um período inicial tudo está correndo bem e num período intermediário você verifica que o tempo de resposta vem aumentando gradativamente, pode ser que num futuro não muito distante os tempos de resposta não estejam mais em níveis aceitáveis. Funções básicas de uma rede, de um gerenciamento de desempenho, a primeira delas é controlar a operação diária da rede. Controlando a taxa de transmissão, o que está sendo enviado, equipamentos e serviços, vazão do tráfego, tempo de resposta, ou seja, o atraso. Então, controlar a operação diária do dia. Você vai elencar na fase de planejamento quais itens eu vou estar gerenciando. E esses itens eu vou elencar o que neles eu vou estar gerenciando de desempenho, para me ter esse monitoramento, saber como é que anda esse servidor, se está bem, se está mal, se precisa ser trocado, se está trabalhando folgado ou não está. Essa gerência de desempenho ela tem a função, uma das funções básicas é controlar essa taxa de transmissão, por exemplo, de comunicação, do que está sendo trafegado, está sendo comunicado. Porque essa comunicação, dentro da rede, como a rede ela é feita para compartilhamento de serviços, troca de dados, então se você tem uma comunicação lenta, uma comunicação falha nessa troca de dados, muitos problemas podem ocorrer dentro da sua rede. Assegurar a capacidade mínima de tráfego. Então você estabelecer pontos de gerenciamento do limite mínimo, tráfego mínimo, é fundamental nisso. Outro item é selecionar e utilizar indicadores apropriados. Para cada serviço que eu disponibilizar, que eu for gerenciar, eu devo estabelecer os indicadores corretos que me deem uma situação real do que está sendo utilizado. Registrar os fatos para análise posterior. De nada adianta eu estar gerenciando tudo isso se eu não tiver como verificar isso posteriormente. Entre outras funções básicas, estão a função de garantir que os dispositivos que estão sendo usados na rede suportam o tráfego naquele momento. E se por um acaso a gente detecta que está havendo um gargalo na rede, por exemplo, que algum dispositivo está operando uma capacidade no nível muito alto da sua capacidade, ou ainda que ele não está sendo suficiente para satisfazer, para manter o fluxo de transferência em um nível aceitável, aí nós vamos ter que tomar uma decisão de gerenciamento, por exemplo, de comprar um outro equipamento com uma capacidade maior. Localizar gargalos e identificar as causas. Por exemplo, vamos supor que tem um roteador que está sobrecarregado. E aí, pelo fato de estar sobrecarregado, ele acaba direcionando de maneira errada muitos pacotes.